Meus amigos, vamos conversar um pouquinho hoje sobre uma palavra que já gera uma grande ansiedade. Isto é, vamos falar sobre ansiedade. Ansiedade, prestem atenção, é um mecanismo do nosso corpo, do nosso organismo, nosso maravilhoso organismo, para se preparar diante de uma situação de estresse ou de perigo. É como você vê um animal que ele está diante de um estresse, de uma aproximação de algo que ele possa julgar perigoso, ele se prepara para contra-atacar ou para avançar. O cachorro avança na pessoa não necessariamente porque ele quer destruir a pessoa, porque ele está com medo, ele está se defendendo. O latir e o morder do cachorro também é uma defesa. Tira esses cachorros ensinados para guarda, essas coisas, mas o animal ele se prepara para ser agredido. E nós, seres humanos, também. Diante de uma situação de estresse, de tensão, de nervosismo, de perigo, o seu corpo se prepara através de uma posição que você fica atento. Você tem um aumento na frequência cardíaca, você tem uma descarga maior da adrenalina, que é um hormônio que te dá mais posição, postura, você tem aumento um pouco da pressão, às vezes a pressão arterial, você fica mais, como eu posso dizer, vasodilatado ou vasoconstrito, dependendo da situação. Você fica pálido às vezes, você fica sudoreico, você transpira. Você está diante de uma situação que o seu corpo se preparou para um perigo. Você está com medo, está de repente um estresse surgindo, se você vai ser assaltado, tudo isso acontece. Se você está com medo diante de uma situação qualquer, o seu organismo se prepara para enfrentar essa situação. Imagine você, se o seu organismo começa a ter essa, entre aspas, preparação toda diante de uma situação inexistente, ou uma situação absolutamente banal, o seu corpo se prepara para uma situação intensamente grave, estressante, tensa e nervosa. Então agora eu estou falando sobre os distúrbios ansiosos, os distúrbios de ansiedade. É a ansiedade patológica, a ansiedade exacerbada. Então é isso que nós vamos conversar um pouquinho, sobre os distúrbios de ansiedade. Isso acaba sendo uma alteração do seu sistema nervoso, do seu cérebro, sem muita origem, às vezes com tendência genética ou não, e que você começa a ter sintomas de estresse, de tensão e de ansiedade sem ter motivo. Porque quando tem motivo, isso é uma resposta normal de um ser humano. Só para vocês terem ideia, também está escrito aqui no livro Saúde, Entendendo as Doenças, Dr. Alfredo Sanilite e Paulo Kaufmann. Quais são os principais distúrbios ansiosos que existem? São a ansiedade generalizada, nós vamos falar no outro boletim, transtorno de pânico, nós vamos falar no outro, fobias, aquele medo das coisas, transtorno de estresse pós-traumático, é uma coisa interessante também para a gente conversar, e o tal famoso transtorno obsessivo compulsivo. Então, nos próximos boletins, nós vamos falar um pouquinho de cada tipo de distúrbio de ansiedade e distúrbio ansioso.